Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Nossa casa ficava no alto da serra, tão aninhada nas montanhas Apalaches que alguns mapas nem mostravam a estrada. De qualquer forma, não era uma grande estrada. Apenas uma faixa sinuosa de terra escavada décadas antes. Mal larga o suficiente para a passagem de um caminhão. Além do quintal, o chão continuava subindo até desaparecer em paredes verdes. As árvores cresciam tão próximas umas das outras lá em cima que não era possível passar entre elas, sem se arranhar nos galhos. Ninguém chegava lá por engano. A serra marcava o limite da nossa propriedade. E além dela, ficava o Parque Estadual. As pessoas sempre diziam que os excursionistas evitavam aquela área porque não valia o esforço. Muitas placas de propriedade privada, muitos arbustos espinheiros, muitas pedras soltas. Se alguém quisesse uma boa vista, escolheria uma trilha de verdade, não um labirinto de pedras irregulares e erva venenosa. Mas eu adorava. A única maneira de subir era por aquela estrada de terra. Ela serpenteava pela serra como uma cobra, passando por uma velha cabana que havia pegado fogo antes mesmo de eu nascer. Não restara nada além de um esqueleto de vigas pretas, derretidas na terra, unhas enferrujadas de cor laranja. A chaminé rachada se inclinava como um bêbado. Mamãe dizia que o incêndio fora um acidente, mas meu pai jurava que o velho que morava lá havia enlouquecido e incendiado o lugar. De qualquer forma, ninguém reconstruiu. Se você continuasse subindo, a estrada se abria numa clareira. Esse era o meu lugar. Bem no centro havia uma torre de energia, toda de aço enferrujado, que rangia quando o vento atingia no ponto certo. De lá de cima, dava para ver todo o vale. As rochas eram planas e aquecidas pelo sol. Era como estar no topo do mundo. Outras crianças tinham parques ou shoppings para passear. Eu tinha aquela crista. E tinha Felícia, nosso labrador preto. 40 quilos de músculos, dentes e atitude. Alta, destemida e basicamente minha sombra. Sinceramente, achava que nada poderia assustá-la. Naquele dia o ar tinha aquele frescor cortante que anunciava a chegada do outono, forte o suficiente para acordar. Coloquei um livro e alguns lanches na mochila e comecei a subir pela estrada, com Felícia trotando na frente, abanando o rabo com tanta força que seu traseiro balançava junto. Ela praticamente dançava, com o nariz colado no chão, farejando tudo como se a floresta deixasse mensagens secretas. Quando chegamos à clareira, larguei a mochila e me deitei na minha rocha favorita, perto da torre. Era plana e lisa, perfeita para me esticar com um livro. Felícia começou a farejar ao redor, serpenteando entre as pedras, provavelmente seguindo algum cheiro que só ela percebia. Depois de 5 páginas, ela congelou. Não apenas parou, mas ficou completamente imóvel, como uma estátua. Suas orelhas se ergueram e o rabo ficou esticado como uma vara. Um rosnado baixo surgiu do seu peito, profundo o suficiente para vibrar nas minhas mãos, que ainda seguravam o livro. Levantei os olhos e segui seu olhar. Ela encarava uma árvore do outro lado da clareira, o lado que descia abruptamente em direção ao parque. Aquela encosta era só arbustos espinhosos e pedras irregulares. Ninguém subia por lá. Foi então que ouvi um estalo leve, como folhas secas sendo pisadas. Mas o som era mais pesado, como uma rocha sendo deslocada sob o peso de algo grande. Outro som.
galhos quebrando como se algo forçasse passagem pelo mato sem se preocupar com o barulho. Disse a mim mesmo que era um cervo, talvez um urso, mas minhas mãos apertaram o livro com tanta força que a lombada se dobrou. Felícia latiu. Um grito agudo, violento, que fez meu coração bater forte contra as costelas. Seu corpo inteiro tremia quando ela se lançou para frente. Vi um movimento no meio do verde e por um segundo quase relaxei. Era um homem, talvez um caçador perdido. Mas então ele saiu de trás das árvores e meu estômago virou pedra. Ele estava descalço, os pés em carne viva, rachados em alguns pontos, como se tivesse caminhado sobre sangue ou lama. As unhas dos pés estavam tão quebradas que pareciam farpas. Suas roupas não eram realmente roupas, apenas tiras de tecido amarradas com algo claro e fibroso. A pele parecia ressecada pelo tempo, como uma casca esticada sobre músculos. O cabelo caía em mechas oleosas até os ombros, emaranhado, cheio de sujeira. Nada nas mãos, nenhum sapato. E ele sorriu quando me viu. Largo demais. Felícia perdeu o controle. Investiu com tanta força que a guia escapou da minha mão. Seus dentes brilharam ao sol como vidro. Me joguei sobre a coleira, segurando com as duas mãos, os braços tremendo como se nem fossem meus. Olá, falei antes de pensar. A palavra saiu errada, pequena demais para o espaço entre nós. Ele não respondeu. Apenas continuou sorrindo, com dentes pretos e lascados, como se tivesse mastigado ossos. Os olhos se fixaram nos meus, mortos, pálidos, sem piscar. Então ele começou a se mover, não diretamente na minha direção, mas de lado, devagar, deliberadamente, como se estivesse tentando me cercar. O que você está fazendo aqui em cima? Minha voz saiu fraca, nem parecia minha. Ele nem reagiu. Crac! Um galho se quebrou atrás de mim. Virei tão rápido que o meu pescoço estalou. Felícia se contorceu comigo, latindo como uma metralhadora. Havia outro. Menor. Quase do tamanho de uma criança, mas errado. Os braços eram longos demais, os cotovelos afiados como gravetos. O rosto parecia coberto por uma pele fina demais, esticada sobre os ossos. Os mesmos olhos pálidos e inexpressivos, piscando devagar como se tivessem esquecido como se faz isso. Estava agachado, com os nós dos dedos pressionados na terra como um animal, a cabeça inclinada para o lado, num ângulo que me fez enjoar. Eu gaguejei a coisa mais idiota possível. Esta é uma propriedade privada. O primeiro sorriu alargou ainda mais, como se seu rosto não soubesse parar de sorrir. A língua passou pelos dentes, deixando saliva brilhando ao sol. Então, ele fez um som. Não era uma palavra, nem chegava perto. Apenas um zumbido grave e gutural que parecia se arrastar por dentro dos meus ossos. O menor respondeu com um estalo de dentes, rápido, seco, como um galho se partindo. Aquilo me destruiu. Prendi a guia na coleira de Felícia e puxei com tanta força que ela gritou e corri. Pedras rasparam meus sapatos, espinhos cortaram meus braços. Mas eu não parei. Meus pulmões queimavam. Minhas pernas ardiam. Felícia quase me arrastava, latindo tão alto que o corpo inteiro dela tremia. Não olhei para trás até a trilha mergulhar novamente entre as árvores.
Eles ainda estavam lá, parados na beira da clareira. O menor, agachado, cravava os dedos na terra, a cabeça inclinada, como se escutasse algo que eu não podia ouvir. Não parei de correr até ver a casa. Bati a porta, tranquei e fiquei ali, tremendo, com a testa encostada na madeira. Não contei aos meus pais. Eu não queria explicar algo que nem eu entendia. Quando a noite caiu, quase consegui acreditar nas minhas próprias desculpas. Caminhantes, gente estranha, desconectada do mundo. Tinha que ser isso. Uma semana depois, meu pai chegou em casa furioso. O amigo dele tinha verificado a câmera de trilha perto da clareira. Ela tinha sido desligada logo depois de alguns quadros. Quando revelaram o filme, havia apenas 3 cenas. 2 mostravam veados. A última congelou meu sangue. Era eu e Felícia correndo pelas pedras. Meu rosto estava contraído de pânico. Os dentes dela apareciam bem no centro da imagem. Mas a borda do enquadramento estava estranha, borrada, como se algo tivesse interferido exatamente no momento em que o obturador disparou. Meu pai me perguntou se eu tinha visto alguém lá em cima. Eu menti. E disse que não. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 29 anos quando aconteceu. Meu primo Mason e eu estávamos planejando essa viagem havia semanas. E honestamente, eu precisava dela mais do que admitia. Meu relacionamento de 4 anos havia acabado e meu apartamento começou a parecer uma cela acolchoada. Toda noite era a mesma coisa. Eu olhando para o meu telefone, relendo mensagens antigas, fingindo que não me importava. Eu estava afundando. E Mason sabia disso. Cara, ele disse ao telefone naquela terça-feira, você precisa de árvores, não do Tinder. Ele não estava errado. Mason tinha um lugar que ele amava com carinho, no fundo dos Apalaches, a quilômetros de qualquer coisa que pudesse ser chamada de civilização. Completamente fora do mapa, ele prometeu enquanto carregávamos seu caminhão na sexta-feira de manhã. Tipo, se você ouvir vozes, são minhas ou de um fantasma? Eu ri, porque o que mais você faz quando alguém diz isso? A viagem levou quase 6 horas. A maior parte serpenteando por colinas que se transformavam em montanhas. Quanto mais avançávamos, mais estreitas as estradas ficavam, com declives que me faziam agarrar a maçaneta da porta. O sinal do meu celular sumiu em algum ponto depois do 3º burrito do posto de gasolina. E lembro de pensar, bem, acho que agora eu estou oficialmente no deserto. Por fim, Mason entrou numa estrada de terra que não parecia uma estrada, mas sim uma má ideia. Tem certeza de que isso é seguro? Perguntei, olhando para os sulcos fundos, capazes de engolir um pneu. Ele sorriu. Relaxa, confia em mim. Toda vez que alguém diz confia em mim na floresta, faço uma anotação mental para meu obituário. O caminhão gemia, como se odiasse cada segundo daquele caminho. E quando finalmente paramos, estávamos em uma clareira tão coberta de mato que parecia não ver gente há décadas. Pegamos nossas mochilas e caminhamos por cerca de 1 hora, cada vez mais no meio das árvores. O silêncio ficou pesado. Quanto mais andávamos, menos pássaros ou insetos havia. Apenas um silêncio mortal que fazia meus ouvidos zumbirem. Quando Mason finalmente disse, aqui vamos nós, foi um alívio. Era uma área plana, perto de uma encosta com uma pequena ravina abaixo. Nenhuma trilha, nenhum local para acampar, nenhum sinal de vida. Montamos a barraca, fizemos uma fogueira e abrimos algumas cervejas. Por um tempo foi perfeito. Apenas 2 caras rindo alto demais porque quem iria nos ouvir ali? Assávamos qualquer coisa que parecesse comestível do refrigerador do Mason
e contávamos histórias que só se contam quando não há sinal de celular para checar os fatos. Pela primeira vez em meses, eu me senti bem. À meia-noite, o fogo já havia se reduzido a brasas incandescentes. Entramos na barraca, alinhamos nossas botas na aba e desmaiamos. Acordei com um som. No início, pensei que fosse parte de um sonho, fino, afiado, como algo cortando o ar. Então aconteceu de novo, agudo. Não era um grito, nem exatamente um assobio. Algo entre os dois. Fiquei ali congelado. O som não era constante. Ele flutuava, se movendo entre as árvores. Às vezes longe, às vezes perto. Como se não conseguisse decidir onde queria estar. Mason. Sussurrei. Nada. Cutuquei-o. Ei, você ouviu isso? Ele resmungou, sentou-se e esfregou o rosto. O som veio de novo, mais longo dessa vez, e terminou com uma estranha ascensão, como uma risada que não sabia rir. Bobcat, ele murmurou, em voz baixa, mas não parecia acreditar muito nisso. Parece uma pessoa. Escapou de mim antes que eu pudesse impedir. Ficamos ali sentados, respirando como se não quiséssemos que o ar nos ouvisse. Então outro som. Um clique. Como uma pedra batendo em outra pedra. Da esquerda. Depois da direita. Depois, atrás de nós. Não era aleatório. Provavelmente crianças brincando. Mason sussurrou. Que crianças? Minha voz falhou. Estamos no meio do... Um novo som cortou a floresta. Mais perto agora. Meu corpo inteiro ficou frio. Mason pegou a lanterna. Deveríamos dar uma olhada. Você é louco! Não é nada, relaxa. Ele abriu o zíper da barraca antes que eu pudesse impedi-lo e saiu. Agachei-me até a metade. Meu pulso batia tão forte que parecia estar na minha garganta. O facho da lanterna de Mason cortava as árvores devagar. Por alguns segundos, nada. Apenas a escuridão engolindo a luz. Então ele congelou. O feixe travou em algo. Jesus Cristo, ele sussurrou. O que é? Minha voz falhou. Ele não respondeu. Seus ombros estavam tensos. Quando virou a cabeça para mim, seu rosto estava branco, como se cada gota de sangue tivesse sido drenada. Rastejei até poder enxergar. No começo, pensei que fosse um toco. Então se moveu. Uma figura estava a cerca de 6 metros de distância, do lado de fora do círculo de luz. Estava nua, exceto por tiras de pano sujo penduradas na cintura. Sua pele era cinza, esticada e fina sobre ossos afiados. O cabelo em sua cabeça estava emaranhado em fios, coberto com algo escuro. Ele inclinou a cabeça muito para o lado, como se o pescoço não funcionasse direito, e apenas ficou nos olhando. Então sorriu. Não um sorriso normal. Lábios muito abertos, gengivas pretas, dentes como cacos de vidro. Algo se moveu atrás dele, rastejando, baixo e rápido. Outro, depois outro, mas... Eles saíam do mato como se tivessem crescido ali. 3, 4, não consegui contar. Nos cercaram em silêncio. Seus olhos refletiam a luz como pedras molhadas. Mason cambaleou para trás e rasgou a aba da barraca. Entra, agora! Entrei correndo atrás dele.
Tentei 3 vezes fechar o zíper. Minhas mãos tremiam demais. As paredes de nylon pareciam finas como papel. Então, o som. Algo raspando o tecido. Lento, deliberado, como dedos. Depois outro. E mais outro. Formas pressionavam contra as paredes, projetando-se o suficiente para vermos as mãos. "O que diabos fazemos?" sussurrou Mason. Eu não conseguia responder. Minha garganta estava fechada. Segurei a pequena faca da minha mochila, como se isso fosse suficiente. Então eles gritaram. Todos. Não eram palavras, apenas sons quebrados e irregulares explodindo por todos os lados. A barraca tremeu enquanto eles batiam nela. Mais rápido, mais forte. "Vai!" gritou Mason. Ele rasgou o zíper e nós corremos. Galhos chicoteavam meus braços. Corremos às cegas, atravessando os arbustos, escorregando pela encosta até a ravina. Não olhei para trás. Os gritos nos perseguiam, ecoando pelas árvores, aumentando até parecer que a montanha inteira estava gritando. Corremos até que a estrada de terra apareceu como uma tábua de salvação. Entramos no caminhão. Mason mexeu na chave com tanta força que pensei que fosse quebrá-la. Quando o motor rugiu, foi como salvação. Dirigimos até que as montanhas se tornaram uma mancha escura no retrovisor. Nunca mais voltamos para buscar o equipamento. Meu tio era dono de um pedaço de terra lá no fundo dos Montes Apalaches. Algumas centenas de acres de nada além de floresta densa e cumes escarpados que absorviam sinais de celular como se nunca tivessem existido. Lá, até o rádio falha. Se algo acontecer, você tem que lidar sozinho. Ele tinha uma velha cabana de caça na propriedade. Nada de especial. 2 cômodos pequenos, um fogão a lenha enferrujado, uma varanda inclinada o suficiente para fazer você se perguntar se ela não desabaria. O tipo de lugar onde tudo cheira levemente a fumaça e madeira úmida, não importa o que você faça. Quando ele perguntou se eu queria ajudá-lo a consertá-la para o verão, nem pensei 2 vezes. 2 dias lá fora pareciam o paraíso. Sem lição de casa, sem notificações zumbindo sem parar. Nenhuma voz exceto a nossa. Apenas silêncio. Honestamente, imaginei que a parte mais difícil seria martelar alguns pregos e tirar teias de aranha do meu rosto. O primeiro dia foi bom. Longo, mas bom. Passamos horas limpando galhos caídos, remendando parte do telhado que começava a ceder. Quando o sol se pôs, meus braços pareciam macarrão e minha camisa grudava em mim de tanto suor, mas eu não me importava. Lá fora, o silêncio parecia denso. Não vazio, apenas cheio de outra coisa. O tipo de silêncio que faz você perceber o quão barulhenta a vida costuma ser. Naquela noite, comemos chile enlatado à luz de lanternas. Tio Dale me contou sobre o urso negro que tinha visto no ano anterior. "Se você vir um", disse ele apontando a colher para mim como um aviso. "Faça-se grande, não corra." Eu ri. Eu não estava preocupado com ursos, não mesmo. O segundo dia começou do mesmo jeito. Dale saiu cedo para a cidade buscar mais suprimentos. Disse para eu ficar por perto, terminar de empilhar a lenha e limpar a cabana. Prometeu voltar antes do meio-dia. Às 11 da manhã eu já tinha terminado. A lenha estava empilhada perfeitamente ao lado da cabana. Parecia até uma foto de revista de sobrevivência. Eu não tinha mais nada a fazer, exceto sentar e esperar. Foi quando eu vi uma trilha estreita e coberta de mato desaparecia entre as árvores atrás da cabana. Parecia que não era usada há anos, meio comida por ervas daninhas, subindo a colina como se tentasse se esconder de alguém que não pertencia ali. Curiosidade número 1.
Peguei minha jaqueta, disse a mim mesmo que só daria uma olhada por alguns minutos e comecei a caminhar. A trilha subia rápido. Raízes se projetavam da terra como ossos velhos, agarrando-se às minhas botas. O ar ficava mais frio conforme eu subia, e as árvores se fechavam, bloqueando a luz. Depois de uns 30 minutos, quando eu já pensava em voltar, vi algo que me fez parar de repente. Um círculo feito de pedras, do tamanho de bolas de basquete, dispostas em um anel perfeito. Não aproximadamente, mas perfeitamente medido. Cada pedra era esculpida com marcas irregulares, símbolos que eu não conhecia, nem letras, nem números. Dentro do anel, o chão estava limpo, sem grama, sem folhas, apenas terra batida, alisada, como se alguém a tivesse raspado. Agachei-me, passei os dedos por uma das esculturas. Era profunda, afiada, mas áspera, como se quem a tivesse feito não se importasse com o acabamento. Foi então que houve um galho quebrando à minha direita. Congelei. A princípio pensei num veado, talvez um guaxinim. A floresta é cheia de sons se você ficar parado o tempo suficiente. Mas então veio outro barulho. Bafo. Suave, agudo, como a risada de uma criança. Meu estômago congelou. Não havia crianças ali. A casa mais próxima ficava a quilômetros de distância. Olá! Minha voz falhou, alta demais no silêncio. Nada. Girei em um círculo lento, examinando as árvores. Elas pareciam iguais em todas as direções. Troncos cinzentos, espaços escuros entre eles como bocas abertas. O silêncio se impôs, pesado o suficiente para se sentir na pele. Algo em mim disse: saia agora! Recuei, cuidadoso no início. Depois me virei e comecei a andar rápido. Segui o que pensei ser a trilha, mas depois de alguns minutos, nada parecia familiar. As árvores se misturavam, engolindo o caminho. Acelerei o passo, dizendo a mim mesmo que descer a colina levaria de volta à cabana. Minha respiração soava alta demais em meus próprios ouvidos. Foi quando eu ouvi, uns 9 metros à frente, entre duas árvores, agachado. À primeira vista, pensei que fosse um homem, mas então vi os braços longos demais, quase arrastando no chão, dedos curvados como garras, pele pálida esticada sobre os ossos, suja de terra, sem cabelo, sem roupas, mas os olhos, fixos nos meus, arregalados, sem piscar. Então ele sorriu. Eu não pensei. Meu corpo explodiu em movimento. Corri tão rápido que minhas botas mal tocavam o chão, quebrando arbustos, rasgando meu jeans nos espinhos. Galhos batiam em meus braços e rosto, mas eu não sentia nada. Meu batimento cardíaco enchia minha cabeça. E atrás de mim, passos, suaves, rápidos, quase deslizando. Depois outro, e outro. Não olhei para trás, não consegui. A floresta passou por mim. Meus pulmões queimavam, meu peito parecia desabar. E então, graças a Deus, eu vi a cabana através das árvores. Cheguei à varanda em disparada. Quase arranquei a porta das dobradiças ao entrar. Bati com força, tranquei e fiquei encostado na parede, tremendo tanto que meus dentes estalavam. Por alguns segundos, nada. Apenas o tic-tac do velho relógio de parede e o rugido do sangue nos meus ouvidos. Então, ouvi passos lá fora, lentamente, deliberadamente, circulando a cabana,
prendi a respiração. Uma sombra deslizou pela janela, depois outra e outra. Nenhuma voz, nenhuma palavra, apenas respiração profunda e firme, como animais testando o ar. E então, um som que nunca esquecerei. Algo raspando contra a porta. Depois, uma mão deslizou sobre a abertura na parte inferior. Pele fina, cinza, apertada sobre os ossos, unhas como lascas. Os dedos tamborilavam contra a madeira, um por um, lentos como uma contagem. Eu queria gritar, mas não conseguia emitir som, nem me mover. Fiquei ali, com o coração martelando, cada músculo contraído, esperando a porta se abrir. Então, silêncio. Os dedos se afastaram, os passos sumiram, desaparecendo novamente entre as árvores. Não sei quanto tempo fiquei ali antes de ouvir pneus rangendo do lado de fora. A caminhonete do tio Dale. Quando ele entrou, eu ainda estava no canto, tremendo tanto que mal conseguia falar. Ele não riu, nem pareceu surpreso. Apenas me encarou e perguntou: "Você passou pelo cume, não foi?" Assenti. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas olhou pela janela com o maxilar tenso. Então finalmente falou: "Faça as malas! Estamos indo embora!" Dirigimos a noite toda sem dizer uma palavra. Nunca mais voltei. Meu turno no posto da guarda florestal terminava às 16 horas. Assinei os papéis, prendi o rádio no cinto e preenchi a folha de inspeção da antiga torre de incêndio. Meu supervisor queria fotos atualizadas para o relatório anual de segurança. Ninguém mais se ofereceu, então pensei, claro, uma caminhada tranquila, trabalho fácil, e eu poderia sair do escritório por um tempo. A torre ficava a cerca de 5 quilômetros do posto, por uma trilha de serviço que quase ninguém usa e que não consta em nenhum mapa público. O que faz sentido, já que o lugar não recebe manutenção há anos. Os primeiros 3 quilômetros foram bons, mas depois disso, a trilha basicamente desapareceu. Havia raízes por toda parte, vegetação rasteira densa o suficiente para fazer tropeçar e nenhuma sinalização. A última vez que estive lá em cima foi durante um treinamento, então estava confiando na memória. Estacionei minha caminhonete no posto, tranquei o portão e saí com minha câmera. O primeiro quilômetro passou voando, com a luz do sol rompendo em faixas e as botas estalando nas folhas velhas. A trilha sonora habitual da floresta zumbia ao fundo. Quando você passa tempo suficiente aqui, esse som, a mistura de insetos, pássaros e vento, simplesmente se torna parte de você. Mas depois de uns 20 minutos, parei para beber água e percebi que algo estava estranho. Realmente estranho. O zumbido tinha sumido. Não estava apenas quieto. Era um silêncio mortal. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Nada. Até o ar parecia estar prendendo a respiração. É o tipo de coisa que te dá arrepios sem você perceber o porquê. Você começa a se fazer perguntas idiotas como: minha audição acabou de falhar? Você sabe que não, mas seu cérebro ainda pensa assim. Tentei ignorar. Um silêncio como esse geralmente significa que há um predador por perto. Um urso, talvez um puma. Nada com que eu não tivesse lidado antes. Então, examinei a vegetação rasteira, não vi nada além de árvores e continuei andando. Foi aí que as coisas começaram a parecer erradas de um jeito que eu não conseguia explicar. A trilha de serviço deveria seguir uma crista rasa, certo? Eu me lembrava disso claramente. Mas de repente, eu estava num buraco, quase como uma trincheira, com encostas íngremes subindo em ambas as extremidades. As árvores também eram estranhas. Troncos altos e finos, tão compactados que a copa acima parecia um telhado sólido. Nenhuma luz atravessava, nenhum senso de direção. Por um segundo pensei que tinha pegado o caminho errado. Peguei meu GPS, mas não havia sinal, nem mesmo uma piscada. O que, tudo bem, acontece às vezes por aqui, mas ainda assim,
Geralmente há alguma coisa. Virei-me para refazer os meus passos e dei cerca de 2 passos antes que meu estômago embrulhasse. Havia pegadas. Pegadas descalças, largas, profundas, como se alguém tivesse corrido pela lama. Elas não estavam lá quando eu passei. Juro que não estavam. E não eram apenas impressões fracas, eram recentes. As bordas estavam molhadas, como se a lama tivesse acabado de assentar. Fiquei ali parado, olhando para elas, esperando que meu cérebro me desse uma explicação razoável, mas ele não deu. Peguei meu rádio, apertei o botão de transmitir. Nada além de estática, apenas aquele chiado abafado, como se estivesse zombando de mim. Então, fiz o que se faz nessas situações. Continuei me movendo rápido, com os olhos correndo entre a trilha e as árvores. Cada som, ou a ausência dele, parecia me pressionar. Finalmente, depois do que pareceram horas, vi a clareira à minha frente. E o alívio me atingiu de repente. A torre ainda estava lá, curvada no meio como um esqueleto, com madeira empenada, grades quebradas e o alçapão pendurado como um maxilar quebrado. Ela se inclinava o suficiente para fazer você se perguntar se escalá-la era uma ideia inteligente. Spoiler, não era. Eu não me importava. Subi rápido, com as botas batendo naquelas tábuas velhas com mais força do que deveriam. Na metade do caminho, olhei por cima das árvores e congelei. A floresta parecia errada. Nada dramático, apenas fora do lugar. As árvores pareciam se mover na minha cabeça, como se não estivessem onde deveriam estar, como se todo o layout tivesse mudado. Pisquei e tudo voltou ao normal. Apenas árvores. Apenas a floresta normal. Disse a mim mesmo para parar de ser idiota e cheguei ao topo. Peguei a câmera, tirei as fotos dos cantos, das grades, da dobradiça do alçapão. Minhas mãos não paravam de tremer. Eu continuava dizendo para mim mesmo que era adrenalina. Então eu ouvi. Algo atingiu o chão abaixo. Não era um galho. Galhos não caem assim. Foi um tapa molhado, como se alguém tivesse derrubado um bife de um telhado. Inclinei-me sobre o corrimão e vi. Um pedaço de carne, crua, vermelha, fibrosa, ainda fumegante como se tivesse saído diretamente de algo quente. Minha garganta travou. Então a porta do alçapão rangeu acima de mim. Lenta, deliberada. Olhei para cima e juro que podia sentir meu pulso nos dentes. Uma mão agarrou a moldura. Só que não era uma mão normal. Os dedos eram longos demais, curvados em ângulos que faziam meu estômago embrulhar. A pele era rachada e cinza, áspera como casca de árvore. As unhas eram grossas, escuras, lascadas como madeira podre. A mão se curvou lentamente, como se estivesse testando o ar. Eu não pensei. Desci aquela escada tão rápido que quase quebrei o pescoço, com as botas batendo na madeira e ecoando no meu crânio. Bati no chão, quase escorreguei naquela carne e corri para as árvores. Nenhum som atrás de mim, nada. Nenhum passo, sem respiração, nem mesmo galhos estalando. Apenas o tipo de silêncio que parece vivo. Não sei quanto tempo corri antes de ver o telhado do posto através das árvores. Minhas pernas estavam gelatinosas, meus pulmões queimavam como fogo. Subi os degraus aos tropeços, bati a porta, tranquei-a e pressionei as costas contra a madeira. Então olhei pela janela e lá estavam eles, 3 deles, parados ombro a ombro junto às árvores. A pele estava coberta de sujeira ou sangue. Eu não conseguia dizer. Os membros estavam errados de maneiras que não consigo explicar. Longos demais em alguns lugares, curvados, como se alguém tivesse quebrado seus ossos e os juntado de volta da forma errada. As cabeças estavam inclinadas demais para o lado e as bocas abertas o suficiente para mostrar dentes que não pertenciam a rostos humanos. Seus olhos eram tão profundos que eu não conseguia ver cor, apenas buracos. Eles não se moviam, nem quando eu os encarava,
nem quando eu pegava o rifle e parto da mesa. O sol se apagava lentamente, e quando o último raio de luz se foi, eles ainda estavam lá. Verifiquei uma última vez, antes de me trancar no quarto dos fundos. A fileira de árvores estava vazia. Meu primo Aaron teve a grande ideia de acampar lá no fundo dos Apalaches. Já tínhamos feito pequenas caminhadas de um dia antes, claro, mas esta era diferente. Ele queria ir fundo. Tão fundo que não veríamos mais ninguém durante o fim de semana inteira. Ele disse isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Só nós e a floresta, cara. Sem vizinhos, sem barulho, sem regras. Eu deveria ter dito não. Honestamente, o jeito como ele sorriu quando disse isso deveria ter sido uma pista suficiente. Saímos cedo na sexta de manhã. Passamos pelo último posto de gasolina, pela última linha de celular e continuamos. Quanto mais dirigíamos, pior a estrada ficava. Estreita, rachada e abraçando as montanhas como se tivesse algo a provar. Uma curva errada e estaríamos rolando direta para um abismo verde. Finalmente, paramos de um portão enferrujado, bloqueando uma velha estrada de terra. A coisa estava tão torta que parecia que ninguém abria há muito tempo. Aaron estacionou no mato, assim, era totalmente normal, e me lançou um sorriso. Daqui, seguimos a pé. E assim fizemos por horas. Mochilas cravando em nossos ombros, botas triturando o que costumavam ser estradas de exploração madeireira, agora pareciam mais trilhas. A floresta estava devorando lentamente. Musgo engolindo sulcos de pneus. Raízes abrindo trilhas antigas. Árvores se inclinando como se quisessem que fôssemos embora. Quando encontramos uma clareira perto de um riacho raso, o sol estava se pondo e as sombras das árvores se estendiam como fitas pretas. Armamos a barraca, acendemos uma fogueira e comemos feijão enlatado como dois idiotas brincando de pioneiros. Aaron estava durando. Cara, isso é viver, disse ele com a boca cheia de feijão. Claro, eu disse. Se sua definição de viver inclui mosquitos e... talvez raiva. Brincamos sobre ursos, coiotes, pumas da montanha, todas as coisas assustadoras de sempre sobre as quais você fala quando está tentando agir como se não estivesse preocupado. Então, o fogo queimou baixo e a escuridão entrou como se alguém tivesse derramado tinta sobre tudo. Não apenas a noite normal. Era uma escuridão tão densa que parecia ter peso. Sem estrelas, sem o brilho de cidades distantes, apenas o tipo de escuridão que faz você se sentir como se não existisse fora do pequeno círculo de luz do fogo. Naquela primeira noite, acordei com algo se movendo do lado de fora da barraca. Não perto. Apenas leves estalos nas folhas. Um cervo, provavelmente. Quase o deixei passar até ouvi-lo. Um assobio. Uma nota longa, plana, baixa e humana. Definitivamente humana. Eu congelei. Todos os músculos tensos. Meu estômago parecia que assentiu sozinho. Olhei para Aaron, desmaiado. Sorte dele. Não fiz nenhum som. Apenas fiquei ali, deitado, ouvindo. Alguns minutos depois, algo mais quebrou o silêncio. Uma risada. Só que não soava bem. Como se quem quer que fosse não se lembrasse bem de como fazê-la. Um latido agudo, depois... silêncio. Sem continuação. Simplesmente sumiu. Fiquei olhando para o teto de nylon porque pareceram horas. O coração batendo tão forte que eu podia senti-lo nos ouvidos. Em algum momento, a exaustão venceu e me arrastou para baixo. Manhã chegou. Contei para o Aaron o que ouvi. Provavelmente caçadores, disse ele enquanto enfiava uma barra de granola na boca. Tem gente morando aqui, sabe?
Então por que assobiar no meio da noite? Ele deu de ombros como se não fosse nada. Talvez pensassem que você era um viado, certo? Porque viados são famosos por carregar barracas e fogueiras. Naquele dia, caminhamos mais para o interior, se é que se pode chamar isto de caminhada. As trilhas tinham basicamente desaparecido. Apenas caminhos tênues cortados por animais. Em certo momento, passamos por uma árvore com longas tiras de casca descascadas, limpa e organizada, como se alguém tivesse feito de propósito. Larga demais para garras, precisa demais para causar danos aleatórios. Mais tarde, encontrei um esquilo morto, deitado em uma pedra plana, não caído, deitado, com as pernas esticadas, o rabo aberto como em uma exibição natural desorganizada. 100 metros adiante, vimos uma corda pendurada em um galho alto, balançando lentamente, mesmo com o ar parado. Ela apontava. Você está me dizendo que isso é normal? Aquela velha linha de caça? Aaron disse, mas sua voz estava mais firme do que antes. No final da tarde, a floresta parecia diferente, como se estivesse se fechando, de alguma forma mais pesada. Não conversamos muito enquanto comíamos naquela noite. Então veio a segunda noite. Acordei com passos lentos, deliberados, rangendo logo além da luz da fogueira. Crunch, crunch. Prendi a respiração e olhei. Os olhos de Aaron estavam abertos, arregalados, fixos na parede da barraca. Os passos nos cercaram 1, 2 vezes. Depois pararam. Algo pressionou contra a barraca, apenas a ponta de um dedo a princípio, arrastando pelo tecido, da esquerda para a direita, lentamente como se estivesse nos seguindo. Meu peito se apertou tanto que eu não conseguia respirar. Aaron sussurrou tão baixinho que mal ouvi. Não se mexa. Então, um peso se encostou na entrada. O zíper aguentou, mas o tecido inchou. Eu podia ver o contorno, joelho, ombro, como se quem quer que fosse tivesse se aproximado para ouvir. E então, nada. Nenhum passo, nenhum som. Não dormimos. Ficamos ali congelados até que uma tênue luz cinza começou a vazar pelo nylon. Quando finalmente saímos, o chão estava liso. Nenhuma pegada. Nenhum sinal de nada. Nem fizemos as malas direito. Simplesmente enfiamos tudo nas mochilas e começamos a andar. Sem café da manhã, sem conversa. Durante toda a caminhada de volta, senti olhares em mim. Toda vez que me virava, as árvores pareciam vazias, mas isso não impediu a sensação. Uma vez, juro que vi algo pálido deslizar por entre os troncos, lá no fundo, no mato. Aaron me viu olhando e apenas balançou a cabeça com força. Tipo, não, simplesmente não. Demorei horas para chegar ao portão. Quando vi o carro, quase ri de puro alívio. Então, notei as pegadas de lama. Dezenas delas, pés descalços, alguns minúsculos, como os de uma criança, outros enormes, muito mais largos que minhas botas. Elas circulavam o carro repetidamente, pegadas em camadas umas sobre as outras, como se alguém, ou o que quer que fosse, tivesse andado de um lado para o outro a noite toda. E nas janelas, marcas de mãos, não palmas inteiras, apenas dedos. Longas manchas arrastando pelo vidro e lugares onde rostos poderiam ter pressionado. Aaron deixou cair as chaves antes de abrir a porta. Entramos,
Trancamos tudo com força e ele ligou o motor tão rápido que o cascalho espirrou enquanto saíamos dali como se a floresta estivesse nos perseguindo. Não falamos nada até chegarmos ao asfalto. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.